Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa, a Ressala Podcast, diretamente aqui de São Paulo. Eu sou Nasser Casarage, diretor do Arressala, e estou aqui muito feliz com a presença da Suzana Botar. Seja muito bem-vinda, Suzana, ela que é advogada e analista política, será a nossa convidada de hoje neste debate, nesse programa. Seja muito bem-vinda, Suzana. Obrigada, Nasser. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite e olá a todo mundo que está nos acompanhando também. Muito obrigado pela presença, pelo tempo. A gente sabe como a vida de advogado é corrido, São Paulo também mais corrido ainda, então a gente agradece muito o tempo que você nos concedeu. E aí a gente quer começar a conversa sobre as negociações que estão acontecendo, né? Vamos direto ao assunto, sem enrolações, como dizem. Essas negociações que começaram há quase 2 semanas já, né? Entre o Irã e os Estados Unidos. O Uhum. que, que os Estados Unidos querem do Irã? Há quase. A gente sabe que aconteceu um acordo em 2015, né? Sim, O 5 mais um. Aí, na época, eu acho que foi o governo Obama, sim. certo? Assinaram, tudo certo, amigos. Aí depois veio o Trump, o mesmo que está negociando agora, Pulou saiu da negociação, fora. pulou fora, agora está voltando. Então eu quero saber o seguinte, como é que isso vale? Assim, tem chance disso acontecer, sair? O que que os americanos querem do Irã e até onde você acha que essas negociações vão? Olha, eu acredito que o Irã está negociando de boa fé. Se dependesse do Irã, esse acordo seria feito. A gente pode ver isso pelas declarações do próprio ministro das Relações dos Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, né? Não Sim, vou saber como pronunciar o nome. Aracti. Araghchi. É. Eu confesso que o nome dele eu tento pronunciar, mas eu sempre erro. Os nomes deles são tudo uma pegadinha para a gente ver se acerta ou não. Pois é, eu sempre acho que é de um jeito, é quando eu escuto algum iraniano falando, eu falo, nossa, a gente tava falando errado há um tempão. Mas, enfim, ele deu uma entrevista para uma imprensa indiana, acho que foi até ontem mesmo que ele deu essa entrevista, e ele disse, olha, um acordo é possível, nós temos interesse nesse acordo, certo? Então, se dependesse do Irã, esse acordo sairia. Agora, o problema está do outro lado da mesa, Sim. porque eu confesso para você que, na minha opinião, os Estados Unidos, até se considerasse apenas os interesses dos Estados Unidos, eles teriam uma. Seria positivo para os Estados Unidos fazer esse acordo. Mas a gente sabe que ali não estão envolvidos só os interesses dos Estados Unidos. O país é muito pressionado pelo lobby sionista, né, pelo lobby israelense, que não quer de forma alguma que qualquer acordo seja feito com o Irã. A não ser que seja um acordo que, assim, que signifique para o Irã abrir mão totalmente da sua soberania, o que é inegociável para os iranianos. Então, se for um acordo nos termos do que os israelenses querem, esse acordo não é possível, certo? Então, a meu ver, os Estados Unidos, na realidade, já tomaram uma decisão. Eu acredito que eles estão tendentes a um ataque militar contra o Irã, e a gente pode ver isso pela concentração de forças militares que tem se aproximado do Irã, os porta-aviões chegando na região. Há muitos relatos de que nos países aliados dos Estados Unidos, como por exemplo a Jordânia, há uma movimentação estranha de aviões na região. Então, a meu ver, não há um real interesse dos Estados Unidos nessas negociações. Eu acredito que a decisão já está tomada e que nesse momento, assim, podem haver esses esforços porque os aliados ali na região estão pressionando por um acordo, porque, Nasser, nenhum país no mundo, salvo Israel, tem interesse nessa guerra. Sim, Então, a gente sim. vê a Turquia está pediu para os Estados Unidos é, né, ouvir o Irã, se encontrar para reuniões. A gente viu a Arábia Saudita também pedindo para Sim, que sim, haja sim. Os reuniões. Emirados Os Árabes, Emirados países do Golfo Árabes, especialmente, exato, Catar, todos os países sim. ali estão pressionando para que haja negociação. E todos esses países são países amigos do Irã, são Sim, aliados também, né? sim, Dentro dos Emirados Árabes, por exemplo, tem uma grande concentração de uma comunidade de investidores iranianos. sim. As operações financeiras cujo o mundo sanciona contra o Irã, a grande maioria passa pelos Emirados Árabes.
a Arábia Saudita, Omã, que é um dos Sim. que é o mediador, então todos são países amigos. Só que ontem uma declaração me chamou a atenção, né, dos americanos, disseram que a gente prefere que Israel comece essa guerra do que a gente, né? Ou seja, a gente percebe que eles também querem, mas não querem ao mesmo tempo, né? É. Eles querem uma guerra e ao mesmo tempo eles não querem. Porque é como eu estava dizendo, assim, se fosse isolar os interesses dos Estados Unidos, Sim, a meu ver, não haveria razão para essa guerra. sim, Isso os iranianos e até muitos analistas estadunidenses são muito claros. O Irã sim, não é o inimigo dos Estados Unidos. sim. Não há razão para a gente ter relações ruins com o Irã. Uhum. Os Estados Unidos poderia chegar a um bom acordo, como, por exemplo, já foi feito no ano de 2015, né, pelo governo Obama, ou eventualmente um acordo até que seja mais interessante. Algumas notícias de que o Irã estava disposto a fazer negociações do tipo, qual é o interesse dos Estados Unidos? Petróleo, gás, Sim. né? Fazer negócios com o Irã. Uhum. Então, se a gente fosse isolar os interesses dos Estados Unidos, não haveria razão. Mas a gente sabe que o governo estadunidense não é regido só pelos seus interesses. A Sim. gente sabe o poder do lobby israelense e o que o lobby israelense quer, se fosse existir um acordo, seria o quê? Fim do programa nuclear iraniano, fim do programa balístico, né, dos mísseis balísticos iranianos, assim, ficar de Pois joelhos. é, E isso o Irã não vai aceitar. isso também eu ia trazer, né, era a segunda pauta, porque eles falam que são negociações sobre a bomba atômica, a bomba nuclear. O Irã já não para de declarar que não vai fazer isso, na verdade, não faz parte da Constituição, é Uhum, proibido pelo decreto do líder isso. da Revolução Islâmica do Irã. Desde 84, ontem eu vi uma manchete, eu fiquei impressionado no jornal, em um dos jornais israelenses, diz que em 84, antes de você nascer, é, Irã está a 6 meses da bomba atômica, Sempre. né? Então a gente percebe o quanto é uma fachada essas negociações, mas na verdade eles querem outra coisa, Exato. né? É uma farsa Uhum. essa história de que o Irã está a ponto de desenvolver a bomba atômica, né? Assim, tem vários vídeos na internet assim que são cômicos, que o pessoal faz uma compilação das declarações do Netanyahu falando já, é isso, o Netanyahu no mínimo desde os anos 90, os Estados Unidos desde os anos 80, de que assim, em uma semana o Irã vai desenvolver a bomba atômica. É a uma semana que dura já 35 anos, né? Sim. Então, assim, há muito tempo isso é propagandeado. O Irã está a ponto de desenvolver a bomba atômica, e na verdade não há. Se a gente para analisar os fatos, isso é uma grande mentira. Isso é um plano, uma peça de propaganda para justificar um ataque militar. E, assim, isso não é, assim, a minha opinião ou, assim, teoria da conspiração, porque a gente já viu isso acontecer várias vezes. Se a gente para e olha a história, que deve ser sempre nosso principal objeto de análise, quando a gente vai tentar prever, assim, o que pode acontecer no futuro, ninguém tem bola de cristal, mas a gente sempre observa a história para olhar tendências. Veja o que foi a peça de propaganda contra o Iraque, né? Eles inventaram a história das tais armas químicas que o Saddam Hussein tinha e tal. Até hoje ninguém nunca encontrou essas armas de destruição em massa. Nunca encontraram, mas elas justificaram um ataque ao Iraque, certo? A gente viu também contra a Síria, que esse argumento foi utilizado também. A história de que o Bashar al-Assad teria utilizado armas químicas. A agência internacional responsável por controle, fraudou relatórios, basicamente, assim, tem o jornalista Aaron Mate, que ele tem uma investigação impressionante sobre isso, dizendo que houve pressão da diretoria da agência para que se os inspetores mentissem nos relatórios, dizendo que o Bashar al-Assad tinha usado armas químicas, e até hoje não tem evidências disso, mas também para justificar uma agressão militar contra a Síria. Então, assim, Nasser, não seria nenhuma novidade se mais uma vez alguém estivesse dizendo que um país no Oriente Médio representa uma grande ameaça para o Ocidente, que tem armas de destruição, no caso do Irã, a Sim, tal bomba sim, atômica, sim. para justificar uma agressão militar. Então, Assim, isso é uma peça de é uma propaganda. peça de propaganda, como você disse. E a gente percebe que é alimentada na imprensa. A Sim, mídia gosta de gosto. alimentar, né? E ela simplesmente repete. Às vezes, aquele mesmo jornalista que está sentado numa mesa, a bancada ali do telejornal,
ele mesmo não se convence dessa mentira, mas ele tem que seguir ali o Tem que editorial, reproduzir tem o que reproduzir o script. script. Exato, mas Sim. assim, é só a gente olhar os fatos, como você bem colocou. O Irã, em primeiro lugar, ele é signatário do Tratado de Não Proliferação de armas nucleares. Então, assim, há um compromisso no direito internacional de não desenvolver essa bomba. Então, assim, se o Irã fizesse isso, ele estaria, em primeiro lugar, violando esse compromisso na lei internacional. Segundo, há um compromisso político, público. Todas as lideranças do Irã falam explicitamente, não há interesse em desenvolver bomba atômica. É claro que nós não queremos e não vamos abrir mão do nosso direito legítimo de utilizar a tecnologia nuclear para fins civis, para fins medicinais, né, para energia, todos os benefícios que a gente sabe que a atividade nuclear providencia. E, em terceiro lugar, como você bem colocou, há um compromisso religioso, Sim, certo? sim. Chamam tanto o Irã de teocracia, de radicais religiosos, né? Esse papo. Então, por que não levam a sério a palavra do Sim, líder, né, sim. religioso que tem? Eu não saberia, perdoe a ignorância. Ayatollah Não, Khamenei. Ayatollah Khamenei, sim, mas eu não Isso. saberia dizer como, se é uma súmula, uma É uma bula, fátua. isso, uma fátua, é Fátua, verdade. decreto. Isso. Sim, sim. Que ele fala expressamente de que a bomba nuclear não é uma arma, assim, né, nem condiz... E, de fato, não é uma arma moral, né? É Sim, uma é arma isso. imoral. É uma arma imoral, porque ela Exato. acaba atingindo milhares de vidas inocentes. Para Que não você tem nada a atingir um ver. pequeno número de pessoas, sei lá, uma base de Exato. militares, né? Uma base militar, aí você vai destruir ali o Não, bairro inteiro. e é Isso uma dentro arma do. de, assim, que ela mira a população civil. Com Ela é uma certeza. arma para você causar subjugação moral, né, assim, do povo, como foi no caso do Japão, quando os Sim, Estados Unidos, que é o único país do mundo que já usou armas nucleares contra populações civis, é os Estados Unidos. sim. Mas eles dizem que é o Irã que quer fazer isso, quando É. foram eles que utilizaram. Então, assim, a gente tem compromisso político, a gente tem compromisso na lei internacional e a gente tem compromisso religioso. E mesmo assim, Eles a insistem. imprensa insiste nessa peça de Sim, propaganda. sim. É uma mentira. Infelizmente, eu acho que falta um pouco mais de maturidade também entre a população, porque eles precisam entender isso, né? Sim, Infelizmente, tem pessoas que vão na conversa da mídia, acabam exato. consumindo essas mentiras, né? Exato. E o Irã tem uma sociedade muito culta, não sei se você já visitou o Irã. Infelizmente não, mas é Logo, uma logo vai sociedade ter. admirável. É uma sociedade muito culta. Tem uma professora que visitou o Irã recentemente. Ela falou assim: Olha, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionada, porque o taxista, ele lia poesia para mim. Ele falava inglês, sabe? Então, o Irã, quando você, se Deus quiser ter a chance de visitar, você vai ver o quanto a sociedade iraniana, ela estuda, ela lê, ela sabe da história. Então, tudo isso eu entendo como uma forma deles não cederem. Exato. Eles não eles sabem da história. Eles Exato. sabem que se eles abrirem mão de um direito, tem péssima experiência com negociações com o Ocidente, inclusive os É. Estados Unidos. Exato. E inclusive a Guerra dos 12 Dias aconteceu durante negociações Exato. em andamento, né? Como o ministro das Relações Exteriores disse, nós não nos esquecemos disso. Essa Pois ferida ainda é, está aberta. O Irã exatamente. estava disposto a negociar e foi traído E, nas e negociações. mesmo assim estão negociando. Exato. Então eles estão agindo de boa fé, como você Exato. mesmo disse. Agora, sobre a sociedade iraniana, a gente sabe que nenhuma sociedade é homogênea no mundo, né? Então, pensando nisso, as manifestações iranianas tomaram a dimensão que não existe, ou você acha que realmente isso foi muito inflamado pela mídia, Uhum. foi engrandecido pela mídia, mais do que necessário? Olha, eu acho que assim, a gente tem que. Não, é inegável que o Irã tem problemas, né? Assim, que o Irã está passando por certas dificuldades. Então, os protestos, inicialmente, né, que aconteceram em dezembro, que se iniciaram no próximo ali do Natal do ano passado, eles tinham uma causa legítima, Sim, certo? E o próprio governo reconhece isso, e o governo pôs gente, né, para negociar, para conversar com os manifestantes, para tentar chegar a um acordo, ver como que poderia atender essas reivindicações. Então, a gente não pode negar que esses protestos, inicialmente, eles tinham uma certa legitimidade. A pergunta que a gente tem que fazer é:
a razão dessa indignação é culpa do governo iraniano ou ela tem a ver com as pressões e as sanções internacionais que os Estados Unidos e os países europeus e o Ocidente têm aplicado sobre o Irã? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer, porque eles passam a ideia de que é como se fosse o governo iraniano fosse muito incompetente, né? Fosse sempre o papo, assim, curioso, né? Porque também tem muito a ver com a história brasileira. Ah, é a corrupção, ele sempre muito usa essa coisa da corrupção, é um governo ineficiente, tudo. Não tem nada a ver com isso. O Irã é um país que é sancionado desde 1979. É um governo que, apesar de ter havido momentos de maior afrouxamento, maior apertamento, é um governo sancionado. Sim. É um governo que vive sob cerco. E não é aliás, corrigindo, não é um governo, é uma população que vive sob cerco. Porque as sanções, majoritariamente, elas não atingem as lideranças, certo? Elas prejudicam o povo, Sim. a população, o taxista, certo? A professora, o camponês. Essas são as principais pessoas, o pequeno comerciante, Sim. que é de onde veio essas manifestações. Então, o que a gente estava vendo? Um planejamento proposital para destruir a economia iraniana. E isso foi declarado pelo secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Eu não estou inventando isso aqui. Ele falou abertamente em Davos, não, nós planejamos para que a economia iraniana fosse pro buraco. O nosso objetivo era desvalorizar o real, que é a moeda iraniana, para causar revolta popular. Nós estamos na rua, né? Em uma das manifestações. É aberta a intenção. Então, assim, há um problema no Irã causado principalmente por pressão externa, que quer desestabilizar o governo e quer operar uma mudança de regime, como é falado abertamente na imprensa americana, que causou essas manifestações. Ocorre que depois, ali, 8 de janeiro, mais ou menos, o que houve foi uma captura desse movimento por agentes externos, certo? Que foram contratados, aproveitando também problemas ali. A gente sabe que tem movimentos separatistas dentro do Irã, a gente sabe que tem grupos terroristas dentro do Irã. Tem uma grande população de refugiados dentro do Irã. Ninguém fala que, por exemplo, o Irã tem quase 4 ou 5 milhões de afegãos. Olha só. Depois do retorno do Talibã, uma grande população afegã migrou para o Irã. Sim. E o Irã recebeu eles, né? E isso, na verdade, é também uma pressão sobre uma pressão, porque como é que você vai expulsar eles, fazer igual não tem como, são pessoas que são perseguidas, são pessoas que, enfim, têm problemas políticos e estão lá vivendo, né? Exato. Muitos deles vieram para o Brasil, se espalharam pelo mundo, mas são usados. Né? A gente viu isso e declarado também, como eu tô dizendo. Na imprensa israelense e ex-oficiais americanos declararam abertamente: estamos nas ruas com o Mossad para incentivar essas manifestações. Então, assim, não é teoria da conspiração. A própria imprensa israelense discutiu isso abertamente, que eles estavam incitando essas manifestações, inclusive, assim, com táticas, lembrando, assim, terrorismo mesmo. Eles atacaram policiais, forças de segurança do Irã, com coisas, assim, tenebrosas, decapitação, queimaram pessoas vivas, assim, um nível de terrorismo altíssimo. E aí a imprensa não quer que o Irã reaja a esse tipo de violência. Qualquer país do mundo que alguém chegar numa praça pública e começar a atirar contra as forças de segurança vai ser violentamente atacado, reprimido, sim, é óbvio. Sim. Então o Irã, com toda a legitimidade, reprimiu essas manifestações. Acontece que esses próprios grupos infiltrados da Mossad, da CIA, esses grupos terroristas, eles tinham uma tática de atacar as forças policiais e até os manifestantes, justamente para gerar uma indignação internacional de como se o Irã tivesse atacado essas pessoas. Chegaram a números, assim, estratosféricos, 33 mil pessoas, tudo divulgado por iranianos que são exilados no exterior e que são aliados da família Pahlavi. Chegaram a 60 mil. Eu ria, eu falava, daqui a pouco vai bater 1 milhão. Não, é muito chato, porque assim, a gente vê que eles estão usando de um triste episódio, um evento sangrento. Sim. Pessoas inocentes estão morrendo, a pátria está em risco, a vida de iranianos.
e eles estão comercializando, né, Exato. com esse número. Tem até uma faixa de uma comunidade iraniana que se manifesta, que eles deixaram a parte dos números vazio, né? A cada dia eles mudam, que nem aquele, sabe? Então é ridículo, Não, é ridículo. E assim, eu fiquei pensando, né? Quando esses números começaram a aumentar, eu fiquei pensando, se Israel, em 2 anos e meio, matou quase 70, 80 mil inocentes, com todo aquele poder bélico que eles têm, como é que o Irã ia matar 60 mil iranianos Só na bala. só na bala em uma semana, 2 semanas? E outra coisa, você declara 60 mil mortes, você que está alegando, quem são eles? Cadê os nomes? Exato. Cadê as famílias? Depois eles foram voltando, não sei se você acompanha Eles estão baixando eles estão agora? baixando. A última declaração falou, não, os números não sei o que e tal, e assim, chegaram a 5 mil, eu acho, a 4 mil, quase aquele número que o governo tinha Que o divulgado. governo divulgou Sim. com nomes. Sim. O governo divulgou o nome de todas as pessoas, certo? E o Irã falou, a gente desafia. Você está dizendo que são 10 mil? Ok, quem são essas pessoas? Apresente, porque nós apresentamos nome dessas pessoas. E que boa parte, vamos lembrar, foram assassinadas por esses próprios grupos insurgentes que tinham por objetivo não mais aquelas reivindicações legítimas dos comerciantes que se levantaram em dezembro, mas tinha o objetivo declarado de desestabilização do governo iraniano. E todo governo tem o legítimo direito de reagir contra tentativas de golpes, insurgências que têm por objetivo matar pessoas, matar civis, né? Então, a meu ver, o governo iraniano legitimamente reagiu contra essa tentativa de desestabilização do seu governo. Inclusive, várias cargas, não sei se você acompanhou, várias cargas, inúmeras cargas de armas brancas, Exato. né, frias, facas, aqueles, esqueci o nome, aqueles negócios que dá choque, né, aquelas armas que dão choque da polícia. Sim. Irã tem uma fronteira gigantesca. Exato, eles infiltraram esse material todo para dentro do Irã, já foi descoberto que eles entraram com aqueles equipamentos da Starlink, né, para permitir que os grupos insurgentes e os terroristas pudessem se comunicar, e acho que a maior prova de como é altamente artificial é que no momento que eles desligaram a internet, que a imprensa, né, ocidental divulgou como ditadura, como repressão à liberdade de expressão. É uma questão de segurança nacional. Qualquer país do mundo que pudesse fazer, faria a mesma coisa. Eles desligaram a internet, acabou. Ué, não é um movimento de raiz, de base? Cadê a insurgência? Porque se fosse um movimento orgânico, as pessoas continuariam na rua. Mas não. O Irã desligou a internet por uma questão de segurança nacional, e esses grupos desapareceram, porque eles não conseguiam mais se articular para fazer esses atentados terroristas. Na verdade, a gente percebe o quanto essa sua fala é realmente real, né? De que existe uma oposição, na verdade, dentro. Tem pessoas que não estão satisfeitos como qualquer país do mundo. Como qualquer país do mundo. Aqui mesmo no Brasil, tem pessoas que gostam da ditadura. A gente quer a volta da ditadura. Era melhor. Grande maioria jovens não viveram aquela época, não sabem, né? Realmente os problemas daquele modelo de Estado. Existe em qualquer sociedade. Agora, eles falam, eles trazem essa imagem de que no Irã não existe liberdade, não existe. É repressão se você falar, não tem liberdade. É incrível como eu ouço falas, às vezes, de pessoas. Parece que, você comentou uma coisa, você já é reprimido. Falou uma coisa, já é reprimido. Se fosse assim, se isso fosse real, eu acho que metade da minha família lá estaria na prisão. Eu tenho cunhados que criticam o governo, tenho primos que falam isso, tem um monte de gente. Quando a gente senta lá, acaba virando uma briga. Um apoia, outro apoia, não sei o quê, por que fizeram isso? Então, não é desse jeito, não é assim. As pessoas que falam isso, assim, com todo respeito, não sabem nada sobre o Irã. E assim, grande maioria nem visitou o Irã, só pra gente começar. Só conhece pelo Twitter e pelo Facebook, não sabe nada, porque a sociedade iraniana, como você bem colocou, é uma sociedade até, assim, bastante ativa politicamente, uma sociedade que discute, que tem bastante crítica, que tem muita discussão sobre os rumos da sociedade, certo? Então, dizer que no Irã você vai lá, e postou uma coisa na internet, a polícia bate na sua porta no outro dia,
Isso é assim, até onde eu saiba, isso está acontecendo no Reino Unido e nos Estados Unidos. As pessoas estão postando coisas na internet e a polícia está batendo na porta. Mas ditadura é o Irã, né? Então, assim, é muita ignorância, é muito ainda influenciada pela opinião majoritária da imprensa imperialista, da imprensa ocidental, né? Então, muita gente ainda acredita nesse papo, mas se talvez desse um pulinho no Irã, ia ver que as coisas não são bem assim. Existe problemas como qualquer outro Qualquer país, outro país no mundo. existe problemas, consequências como consequência dessas sanções Sim, econômicas e principalmente. também consequência da gestão mesmo, Sim, né? Banco Central são pessoas, né? Sei exato. lá, fulano de tal, máfia. Você sabe que as sanções criam muitas máfias também. Exato. Exato. Então, tem um setor que está sancionado, eles ativam várias empresas para poder importar. Irã, na verdade, ao longo desses 47 anos, as pessoas que visitaram o Irã e conhecem, eles vão ver o quanto evoluiu e quanto se desenvolveu, mesmo sob sanções. Eu tenho Exato. amigos que foram para Cuba, foram para o Irã primeiro e Uhum. depois foram para Cuba. Quando chegaram lá, falaram: Meu, a gente ficou decepcionado. Os dois países estão sob Uhum. sanções. Só que a Cuba parou no tempo. É um país dos anos 60, 70. O Irã, que a gente visitou, é um Uhum. país moderno, é um país de primeiro Sim, mundo. porque é um país que poderia ser uma. Se não fossem as sanções, Nasser, eu tenho certeza, o Irã seria uma potência regional. Uma potência, assim, extraordinária. Porque é um país que, diferentemente de Cuba, que é uma pequena ilha, de uma pequena população, que não tem muitos recursos naturais, que depende muito de importações, o Irã é um país de mais de 90 milhões de habitantes, é um país que tem recursos naturais incríveis, né? A gente sabe que o petróleo sempre foi a principal base da economia iraniana. É um país que tem uma população que está escolarizada, que não era o caso na época do período da ditadura do Shah. A gente pega todos os índices, Nasser, todos os índices de vida do Irã melhoraram a partir da Revolução de 1979. Educação das mulheres, que o pessoal fala, o Irã oprime as mulheres. As mulheres, na época da ditadura do Shah, né, apoiada pelo Ocidente, apoiada pelos países ocidentais, o índice de analfabetismo, principalmente nas zonas rurais, de mulheres, batia 90%. As mulheres do campo foram escolarizadas pela Revolução. Índice de mortalidade infantil era altíssimo no Irã, era um dos mais altos, comparável com a Índia. Compare com a Índia, que é um país que está ali próximo. Todos os índices do Irã melhoraram em relação. E olhe, não com uma super economia, uma super potência. O IDH do Irã, até hoje, é melhor do que o IDH do Brasil. Então, nossa, que terrível ditadura é essa que oprime o povo, que melhora todos os índices de vida da população. Então, a gente vê que, mesmo com as sanções, mesmo com todas as dificuldades, claro, com muitos problemas, como você colocou, as sanções, elas são um fator que gera corrupção. Porque você precisa encontrar brechas É para lógico, fugir. sim. Você gera máfias, você gera mercado paralelo. Então, as sanções, elas são muito perniciosas em vários sentidos, né? Tanto na economia oficial quanto na economia extraoficial. Mas é isso, se a gente compara, mesmo sob todas essas dificuldades, o Irã, o governo iraniano, assim, gente, fez milagre, na minha visão, sabe? Fez milagre e melhorou muito a situação. Então, quem vem dizer que a revolução piorou a vida da população, contradiz os fatos, Sim. os números e os dados, entendeu? E o Irã é um dos países também, assim, a gente tem uma publicação que mostra os 100 principais evoluções do Irã ao longo de 47 anos, né? Uhum. Entre as evoluções, a questão dos satélites, Sim. né? Que o Irã está entre os 5 ou 6 países, eu acho que do Uhum. mundo, que tem a ciência e tem o domínio do aeroespacial, né? Sim, Tem sim. mais de 20 satélites nesses 2 anos, eu Uhum. acho. Eles lançaram mais de 20 Sim. satélites. Então, a gente percebe, não sei se você concorda, que o problema do Ocidente, a gente chega a esse resultado, especialmente Estados Unidos, que traduz Uhum. essa ponta de lança, né, do Ocidente, Uhum. o problema deles não é a arma nuclear, o problema deles não é a questão das mulheres, direitos das mulheres, o problema deles não é direitos humanos, é a independência e a soberania de uma Sim. nação que não submete a Sim. interesses deles. Não, essa é uma das principais razões pelas quais há uma constante desconfiança do Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. Porque quando você tem, antes da Revolução, um governo que
teoricamente era autônomo, porque a gente sabe que o Irã, na verdade, para quem não sabe, pessoal, o Irã oficialmente, né, assim, nunca foi colonizado. É um povo que, Sim. inclusive, tem muito orgulho dessa situação. Nunca foi colonizado. Então, não tem os mesmos problemas de países como, por exemplo, nós mesmos, aqui no Brasil, na Índia, que sofreu uma opressão colonial. Apesar disso, não quer dizer que o Irã ficou imune das pressões imperialistas, certo? O Irã sempre teve ali num jogo entre a Rússia e o Império Britânico. Depois que a influência britânica cai, enfim, começa o período da Guerra Fria, mais os Estados Unidos começam a exercer uma forte influência sobre o Irã. Então, mesmo, apesar de não ter sofrido as pressões coloniais, o Irã sofreu muito com as intervenções imperialistas, tanto do Reino Unido quanto dos Estados Unidos. E, mais uma vez, isso não é teoria da conspiração, esses documentos já foram desclassificados pelo governo estadunidense, há provas concretas do planejamento e da execução do golpe de Estado de 1953 contra o primeiro-ministro Mossadegh, porque estava implementando um projeto de nacionalização do petróleo iraniano. Então, a gente vê que não é exatamente a ver isso com religião, com direitos humanos. Poxa, o Mossadegh era um liberal, Sim. só que ele era um liberal nacionalista. Ele era um liberal, não era uma pessoa religiosa. Não, ele tinha problemas com os comunistas, inclusive, nem se pode dizer, é a ameaça comunista, o fantasma do comunismo. Não, ele tinha problemas com o TUDE, que era, né, o Partido Comunista, eles tinham lá suas diferenças. Ele recebeu o apoio, eu acho que talvez uma das causas que levou a esse golpe, porque ele recebeu o apoio da comunidade religiosa no Irã, não sei se você sabia desse detalhe, Sim. depois da nacionalização do petróleo. Isso. Ele recebeu o apoio da comunidade religiosa. Os líderes não apoiam qualquer pessoa, sabe? Para eles, o apoio, ele realmente deve ser válido, tem que ser íntegro, né? Sim. Depois que eles apoiaram, e deu essa legitimidade ao movimento dele, que ele teve esse problema. Que ele sofreu um golpe. E, assim, os Acabou telegramas... sendo preso, sim. Não, ficou preso, acho que uns 3 anos, né? E depois morreu totalmente isolado. Uma liderança que não é isso que eu tô falando. Não era um comunista, não era uma perigosa ameaça. Era um cara, simplesmente, que priorizava os interesses do Irã. Era inclusive, amigo dos americanos. Sim. Ele era próximo dos americanos. Ele tinha um interesse, ele não queria afastar o Irã do eixo ocidental, não, certo? Ele era amigo, então, assim, a gente vê que a questão do Irã não é um problema, como eu estava comentando aqui sobre linha política, direitos humanos, é um problema o seguinte, se o país não fosse ajoelhar aos interesses imperialistas, não interessa o governo que está lá, não é um governo aliado. E foi o que aconteceu com o Mossadegh, ele sofreu um golpe de Estado porque ele queria priorizar os interesses do Irã. Quando a ditadura do Shah vem e governa, uma ditadura, para quem não sabe, essa sim terrivelmente sanguinária, com uma polícia brutal, a SAVAK, uma das polícias mais agressivas do mundo, né? Na época, assim, discutia-se quem que era pior, as ditaduras latino-americanas ou a ditadura do Shah, porque técnicas de tortura, a prisão, baniu sindicatos, baniu partidos políticos, foi assim, terrível. Teve momentos de maior abertura, maior tranquilidade, mas... ainda assim, quando havia a sociedade civil iraniana começava a renascer, ele vinha de novo e reprimia. Muita repressão. Então, esse governo era do interesse dos Estados Unidos. Então, por isso que não tinha uma desconfiança. Por quê? Porque era um governo que recebia ordens dos Estados Unidos, está comprovado, os telegramas trocados entre as embaixadas do Reino Unido, dos Estados Unidos com o governo iraniano, era uma relação praticamente de submissão. Quando vem a Revolução de 1979, ela traz um novo modelo do tipo, não, o Irã vai priorizar não os interesses estrangeiros, o Irã vai priorizar os seus interesses. Sim. E daí o Irã se torna um país inimigo. Não é por religião, porque se fosse por religião, a Arábia Saudita era um grande problema para os Estados Unidos. Por que eles têm boas relações? Porque ali é uma conveniência de interesses, certo? Sim. Não é, o Irã quer priorizar os seus interesses. Como isso não é admitido, tornou-se um governo inimigo e o grande... o espantalho ali da região. E piorou quando o Irã declarou apoio total à causa palestina. Exato. Uma das primeiras decisões que o Imam Khomeini, líder da Revolução Islâmica do Irã, tomou foi a fechada da embaixada israelense em Teherã e entregou as chaves para o Yasser Arafat, né? O líder da OLP. Símbolo, né? E assim, isso na verdade não parou. Durante 47 anos, o Irã talvez foi o único país do mundo que não mudou sua opinião, seu lado sobre a causa palestina. Sim.
muitos dos países ou frouxaram um pouco, ou abriram mão, ou Sim. assinaram algum acordo, ou reconheceram. O Irã é o único país que não mudou. E Isso. talvez esse também seja um dos motivos, né? Além Sim. da questão da soberania, mais um dos motivos que intensificaram, né, Não, com as certeza. pressões. O apoio à causa palestina é uma das principais razões, fora essa questão da soberania, né, de não aceitar ser um país ajoelhado perante os Estados Unidos. O segundo, talvez ali competindo como fator principal, é o apoio à causa palestina. Tanto que você pode ver que o Netanyahu disse que um acordo com o Irã teria que significar renúncia a qualquer desenvolvimento de tecnologia nuclear, ou seja, o Irã teria que abrir até para fins de pacíficos, Sim. o que é um absurdo, porque qualquer país tem o direito de desenvolver tecnologia nuclear para fins pacíficos. Em segundo lugar, seria abrir mão dos mísseis balísticos, ou seja, colocar o país de joelhos, deixá-lo totalmente sem qualquer capacidade de reação e de defesa. Vamos lembrar que isso aconteceu na Líbia e a gente viu que o que resultou na Líbia, né? A Líbia se comprometeu a abrir mão dos seus armamentos e o que aconteceu? Eles foram lá e destruíram o país, e hoje é um país balcanizado que vive ali numa espécie de guerra dividido, civil. Na verdade, né? Em Exatamente. dois pedaços. Então, em terceiro lugar, o Netanyahu fala encerrar o apoio aos proxies, né? Aos procuradores, a quem o Irã seriam supostos tentáculos do Irã, como eles usam, né? Que seriam forças que são totalmente controladas pelo Irã, que o Irã utiliza para atacar o pobre Estado de Israel ali na região. Em primeiro lugar, nenhuma desses grupos políticos, como por exemplo o Hezbollah, o Hamas, recebem ordens de Teherã. Eles são grupos autônomos, eles têm os seus próprios interesses, eles perseguem os seus objetivos. Tanto que o 7 de outubro foi feito pelo Hamas sem prévio aviso ao Irã. Inclusive, muita gente critica isso, né? Porque muita gente fala, o Hezbollah não estava pronto, o Irã não estava pronto. E foi uma decisão autônoma do Hamas. Sim. Se o Hamas fosse um tentáculo do Irã, isso não teria acontecido, certo? E o Hezbollah, da mesma forma, tem os seus próprios interesses. É óbvio que há relações vamos dizer assim, de amizade entre o Irã, o Hezbollah e o Hamas, porque o Irã entende que esses grupos perseguem o seu legítimo direito de resistir a uma ocupação colonial e ilegal perante a lei internacional. O Hamas e o Hezbollah não estão fazendo nada além de resistir a uma ocupação ilegal. Sim. E o Irã, de acordo com a lei internacional, que é que todos os povos têm o direito de resistir à ocupação ilegal, inclusive pela via da resistência armada. Então, o que o Irã está fazendo é apoiar o direito internacional. Sim. É dizer, esses grupos têm direito. E, como você bem colocou, o Irã nunca renunciou a essa posição. O Irã, até hoje, é um dos principais defensores da causa palestina e apoia os palestinos. Isso é inaceitável para Israel. Porque, aos olhos do regime sionista, enquanto o governo do Irã permanecer nas mãos da República Islâmica, os grupos palestinos, os grupos libaneses, né, principalmente o Hezbollah, continuarão tendo apoio para resistir à ocupação ilegal israelense. Sim. Então, o Irã paga a conta, o Irã paga o preço de apoiar a legítima luta de resistência do povo palestino e do povo libanês contra a ocupação sionista. O Irã paga o preço de apoiar uma causa justa e legítima. Sim, e ela está no seu direito de ter seus interesses apoiados, apoia grupos ou países, enfim, tem suas relações. Agora, um detalhe que eu sempre coloco, o Irã nunca começou nenhuma guerra. Exato. Agora, por outro lado, o Israel, ao longo desses 78 anos que existe, praticamente, tirando alguns países do Golfo, atacou quase todos. Teve guerra com o Egito, com Síria, com o Líbano, até agora, com a Jordânia. Enfim, quem é mais ameaçador, quem é mais perigoso? Tá claro, né? É evidente. Israel é o grande fator de instabilidade na região. Essa é a verdade, é Israel. E eles sempre alegam, né? Ah, mas nós sempre fomos vítimas, nós sofremos ataque, tentaram acabar com o nosso... Gente, assim, vamos lá. É evidente que se chega um projeto de colonização numa região que tem
uma população nativa, indígena lá, e que de repente começa a perceber que as suas terras estão sendo roubadas, é evidente que vai haver resistência. Sim. Então foi mais do que legítimo que o povo palestino e os seus aliados na região, os demais povos árabes na região, apoiassem a insurgência contra um projeto de colonização na região. Mas independentemente disso, ok, Israel é uma realidade. Existe, tá lá, é um país, tá lá, colocado na região. Ok, tudo bem. Lá é uma realidade, inclusive admitida pelo próprio Hamas. O Hamas já por diversas vezes já colocou na mesa, ainda que não seja vamos dizer assim, uma declaração oficial de reconhecimento, adoramos Israel, vamos manter boas relações. Eles reconhecem do tipo, ok, vocês querem ficar aí? Tudo bem. Mas nós queremos o nosso Estado, nós queremos o direito ao nosso território. Mas até isso é inadmissível para Israel. Gente, eles votaram, novamente, não é minha opinião, eles votaram leis no Knesset, que é o parlamento israelense, dizendo que é proibido reconhecer o Estado palestino. E o grande fator de instabilidade lá é, enquanto não houver justiça para os palestinos, a região não terá paz. Que é o que o governo iraniano fala. Enquanto não resolvemos o problema do povo palestino, um povo que vive na região de Gaza, sobre um verdadeiro campo de concentração, né? Vivem sobre um regime de opressão brutal, e na região da Cisjordânia, num regime de apartheid, que é o que existe. É evidente que há uma situação de apartheid na região da Cisjordânia. Enquanto você tiver um povo submetido a apartheid e um outro povo submetido a uma violência brutal de uma espécie de um campo de concentração, haverá resistência, porque nenhum povo aceita ser colocado sob joelhos, e esse povo vai tentar todas as vias. E o Hamas tentou outras vias, o Hamas tentou vias pacíficas, o Hamas tentou governar legitimamente a faixa de Gaza, né, depois que venceu as eleições democráticas na região em 2007, e o Ocidente não permitiu. Sim. Por quê? Porque eles não toleram qualquer governo ali que busque consolidar um Estado palestino, porque não é do interesse de Israel. Então, na verdade, Nasser, o grande fator de instabilidade ali não é o Irã, como você bem colocou, que nunca começou nenhuma guerra. O grande fator de instabilidade ali é o Estado de Israel. E isso eu não quero dizer que, que é a mentira deles. Querem jogar nós ao mar, querem acabar com a gente, querem o genocídio. Não, a gente não quer nada disso. A gente quer que os palestinos tenham direito ao seu Estado, ao seu território e à justiça e paz. E que os territórios ocupados termine a ocupação. A Corte Internacional de Justiça já declarou. É ilegal, eles têm que sair. As fronteiras de 67, né? Exato. Então, assim, os palestinos já abriram mão de muita coisa. Hoje o território... Para não receber nada. Para não receber nada. Sim. Então, assim, a questão palestina, enquanto ela não for resolvida, enquanto o Estado de Israel servir de óbice para que os palestinos tenham justiça e direito ao seu Estado, a região vai continuar com problemas. E de quem é a culpa? De Israel, né? Exatamente. E assim, o que a gente percebe agora, Suzana, é que Israel não está nem pensando, não tá. A questão de devolver os territórios ocupados, isso aí está fora de questão. Exato. Na verdade, o que se cogita hoje é Grande Israel, é o projeto de Grande Israel. Inclusive, já tomou territórios na Síria, sul da Síria, né? Depois da queda do regime. E já está falando que a gente não vai sair. Não vamos abandonar, são territórios nossos, fazem parte, enfim. Não, eles estão ampliando a anexação da Cisjordânia nesse momento, sim, ao arrepio da lei internacional. Sim. E a gente vê os oficiais, né? Eu vi a oposição israelense, a suposta oposição, o Yair Lapid, falou que as fronteiras israelenses foram definidas na Bíblia e que, se depender deles, eles vão até o Iraque. Sim. Então veja o absurdo da situação. O pior é que são o silêncio internacional. O silêncio. Esses órgãos, o Conselho de Segurança, a ONU, sei lá, essas entidades que devem tomar partida e fazer alguma coisa, praticamente estão em silêncio. Grande maioria são financiados, pagos pelos americanos, a gente sabe disso, né? Por meio de verbas, ajudas. E o que sobra nesse meio? O que sobra? A única coisa que sobra é o direito de resistir e defender o território por aquele palestino que está tendo toda a sua dignidade e honra
e pátria violada a cada instante, a cada dia. Exato. E isso é uma questão que, a meu ver, é como eu disse, enquanto não for resolvido o direito dos palestinos e eles não tiverem justiça, e Israel continuar num projeto expansionista Não vai. dessa grande Israel, ali haverá problema. Então, Sim. a gente tem que enfrentar o mal pela raiz. Quem está causando instabilidade ali é o regime sionista. Sim. Agora, trazendo um pouco mais para a realidade, esse conselho de paz que está acontecendo, né? Agora estão cogitando, falando, formaram esse conselho de paz. Inclusive, até o logo deles é bem muito parecido com. Esse Trump tem um problema, né? Ele parece que ele tem uma, não sei. Ele tem uma. Ele faltou alguma coisa na infância dele, né? Que ele tá querendo, sabe? Parece uma criança. Eu quero a medalha da paz, né? É Enfim, inacreditável. você acha que tem chance desse conselho dar certo? Olha, assim, na minha opinião, não. Assim, em primeiro lugar, esse conselho, ele é a coisa mais esquisita que existe no mundo, é esse conselho da paz. Para começar pelo nome, que não tem nada de paz, né? Porque a verdadeira paz, como eu disse, seria dar o direito dos palestinos terem o seu estado e o seu território Tem um na ditado, região. desculpa te Não, cortar por aqui, fala o favor. seguinte, ó. Plantar a justiça para colher paz. Exato, exato. E a gente quer a paz, os palestinos querem a paz não dos cemitérios, né? Eles querem a paz justa, que não é essa paz de, não, matem todos os palestinos e aí vai ter paz na região. Que essa é a paz que Israel Que quer. eles querem, Que é aí sim. que eles querem. Então, assim, esse conselho da paz, assim, né, já é muito esquisito, porque nada ali parece trabalhar para a paz, né? Na verdade, ali tudo parece trabalhar para interesses financeiros, o que tem tudo a ver com o perfil do Trump, que, apesar de ser presidente dos Estados Unidos, se comporta ainda como o velho empreendedor imobiliário de Manhattan, né? Então, ali tudo parece ser guiado por interesses de lucro, de dinheiro, de fazer grana, assim, falando claro, né? E não realmente resolver a situação ali da faixa de Gaza. Então, a gente tem sucessivas violações do cessar-fogo por Israel, que continua matando centenas de palestinos e nada é feito por esse tal Conselho da Paz, né? Israel viola o cessar-fogo, nada acontece, eles ficam fazendo reuniões para discutir belos apartamentos à beira-mar ali em Gaza. Então, assim, que coisa esdrúxula. Em segundo lugar, cadê os palestinos dentro desse conselho? Como que você vai discutir o futuro de Gaza sem uma representação palestina legítima? Você pega o conselho, Nasser, os principais operadores do genocídio estão ali. Quem financiou, quem operou o genocídio está no Conselho da Paz? E as vítimas do genocídio, as vítimas da destruição do que virou Gaza, que virou um espaço terraplanado, né, de cinzas, de entulhos, essas pessoas não têm representação. Então, como que vai dar certo uma discussão sobre como gerir Gaza no futuro se não tem presença dos palestinos? Imagina aqui no Brasil, se de repente, por exemplo, lá no território, vamos supor, de Mariana, onde sofreu o estouro da barragem e teve todo aquele problema, cria-se um conselho para gerir, para reconstruir a região e não tem nenhum morador da região de Mariana para decidir Não, o e o futuro. principal líder daquela organização seja a própria empresa causadora daquela tragédia. A empresa que fez a tragédia, é ela que vai dirigir como que deve ser a reconstrução. É óbvio que a população não vai aceitar isso. Então, tem tudo para dar errado. Os palestinos não reconhecem a legitimidade com razão, porque eles não estão presentes nesse conselho. E fora, assim, até em termos formais, é totalmente esdrúxulo, porque o Trump, ele preside esse conselho não como representante dos Estados Unidos, como pessoa física. Mesmo depois que ele saia da presidência, ele continua votando. É assim, a coisa mais lunática que eu já vi na minha vida. E o que o Tony Blair está fazendo lá? O Tony Blair, que é um lobista. Ressuscitou das cinzas, ele estava esquecido, esse cara. Exato, ele é um lobista de empresários, né, de grandes capitalistas. Ele contribuiu para o processo de degradação das relações diplomáticas ali na faixa de Gaza. Ele sempre trabalhou contra os interesses dos palestinos. Ele fez de tudo para escantear o Hamas nas negociações, quando o Hamas tinha legítimos interesses em fazer negociações de paz, né, estabelecer pontes. Ele sabotou tudo que era possível. Ele está ali para representar interesses financeiros, ele não está ali para representar, ele não tem legitimidade nenhuma, nem o próprio governo britânico reconhece a legitimidade dele ali, não entende que ele é um representante do Reino Unido. E fora que nós temos, assim, para finalizar, Nasser, os conflitos entre os próprios países que estão ali, porque
há divergências entre os próprios países. Então, a Turquia pensa uma coisa, a Arábia Saudita pensa outra, entendeu? O Egito pensa uma coisa. Então, assim, A gente pensa que, desculpa não assim pode te continuar. cortar, porque a gente percebe que essas pessoas estão lá simplesmente para não serem constrangidas, né? Ou não constrangirem o Trump. São pessoas que querem agradá-lo Porque ele ameaça de porque ele punição quem fica não. ameaçando, mas na verdade sabem que vamos ver no que vai dar, vamos lá para ele não ficar É. chateado, né? Eu acho que no fundo vai ser isso. Eu Não acho que vai vai dar. ser uma grande. Acho que tem algumas lideranças que pensam ali, vamos entrar, mas só pra dizer que a gente tá ali, sabe? Só pra, assim, para nos agradá-lo, pra não gerar confusão, mas eu tenho, assim, muitas dúvidas desse conselho trazer algo de positivo para os palestinos. Não Se vai, não trouxer vai. algo, vai ser para encher os bolsos de pessoas que querem fazer negócios ali na Sim. faixa de Gaza. Sim, com certeza. Vários países já até também recusaram participar, o próprio É, Vaticano também, o né? próprio Brasil, o presidente Lula não Brasil, disse sim. não, mas disse que sem uma representação palestina não tem condição do Brasil estar presente. Não faz E sentido. não faz sentido nenhum Sim, mesmo. sim, não faz sentido. Agora, estamos chegando para o final do programa, mas eu quero ainda desfrutar da sua fala, do seu conhecimento, Vamos lá. falar um pouquinho sobre esses tal de arquivos do Epstein, né? Uhum. Você acha que a divulgação desses arquivos foi uma mera coincidência jurídica ou tem algum cálculo político por trás? Porque a gente sabe o quanto o Trump é pressionado também, né? Uhum. Uhum. Como é que você analisa isso? Olha, esse caso do Epstein, eu acho que a gente ainda tem muita pouca informação, assim, acho que a gente ainda tem muita coisa para descobrir de onde saiu toda essa confusão. Eu acho, assim, também que o escândalo era tão grande, sabe, assim, é tanto esgoto ali, que a tampa do bueiro tava para explodir já faz um tempo. Eu acho que era inevitável em algum momento isso acabar vindo à tona, porque foram muitas pessoas envolvidas, são muitas vítimas, são muitas mulheres, muitas meninas que foram vítimas e começaram a procurar a justiça e começaram a correr atrás. Então, assim, É uma, eles já estavam freando isso há muito tempo. Eles estavam tentando evitar que isso viesse à tona já, fizeram de tudo para blindar o cara. Certo? Então já faz um tempo que eles estão tentando segurar isso. Então eu acho que tem um fator assim material que o escândalo era grande, sabe quando a coisa é grande demais não para dá para segurar não mais. dá para segurar. Eu acho que teve esse fato. E eu também acho que tem uma conveniência de interesses em levar esse caso para frente. Muita gente diz, a gente não tem ainda evidências concretas disso, que o próprio governo israelense pressiona o governo Donald Trump com esses possíveis vazamentos do caso Epstein. A gente ainda não sabe qual é o grau real de envolvimento do Donald Trump, mas é inegável que ele era próximo, amigo, frequentava as festas, tinha laços de amizade profundos com o Epstein. Então, assim, as relações entre ele e o Epstein são inegáveis. Sim. Nem ele mesmo pode negar. Ele fala que brigou e não manteve mais papo com ele, mas o que a gente não sabe é qual é o grau de envolvimento do Donald Trump nesses crimes sexuais, que são gravíssimos. E outra coisa que a gente tem que dizer, que é inegável, as relações de Epstein com o Estado israelense. Né? Saiu a notícia esses dias de que a inteligência israelense monitorava e cuidava da segurança do apartamento do Epstein. Então, se você tá cuidando da segurança, você filma quem entra, você filma quem sai, você pode filmar, você pode gravar. Ele era um cara muito estranho, porque ele gravava as ligações que ele tinha, certo? Eu tenho a sensação de que ele era uma pessoa que ele era também meio mala, assim, sabe? Além dele ser um criminoso sexual, que já é gravíssimo, ele era um cara que eu acho que ele amarrava as pessoas nesse emaranhado dele, depois ele Chantageava, chantageava sim. as pessoas com isso. Eu tenho essa sensação. Não estou querendo salvar a pele do Bill Gates aqui, porque eu acho que ele não é uma pessoa que a gente deva admirar. Mas eu tenho a sensação do que ele falou, que é um pouco verdade, de que havia um elemento de chantagem ali, entendeu? De que havia um elemento de tentar conseguir coisas com ele. E eu acho que o fato dele gravar as ligações, dele manter esses contatos com essas pessoas, indica que isso é possível. E me estranha o Estado israelense cuidar da segurança do apartamento dele, gravar tudo, vigiar tudo, e com isso também tem informações privilegiadas, dossiês sobre banqueiros, políticos, né, que você pode depois utilizar isso como uma arma para você conseguir Na o que você verdade, quer. tudo leva, né, É, a que haveria chantagem,
nessas Isso, operações. Tudo exato. que a gente está vendo, esses documentos, fotos, imagens, vídeos absurdos que a gente. E a cada momento isso está fazendo efeito, né? Sim, Fulano sendo preso, o príncipe foi preso na Inglaterra, exato, exato. fulano está se demitindo, embaixadores, representantes, o diretor do Fórum Mundial em Davos parece que se demitiu, né? Muitos envolvidos. Muito envolvido. Eles, assim, era nossa, o que a gente pode dizer de tudo isso, cara? É um negócio de lixo, é um Lixo. demônio, sabe? Eu acho que é um É símbolo tudo. do que representa. Acho que ficou claro para as pessoas o que são as elites mundiais. Entendeu? Esse é a verdade sobre as elites mundiais. O Epstein, a meu ver, ele era. Porque você pode ver, ele não era um cara que vinha de uma família rica. Ele vinha de uma família de classe média ali, se eu não me engano, da região do. Professor de matemática. Professor. Ele era um cara assim, não veio das famílias tradicionais riquíssimas. Na minha visão, ele era um operador entre o grande capital e os políticos e os donos da administração da máquina pública nos Estados Unidos, no Reino Unido e tudo. Então, ele era um elo de ligação. Nessas festas, ele fazia empresários conhecerem políticos, ali eles faziam negócios, e aí, nesse meio, vinha garotas de programa, uso de drogas e toda coisa, tipo de coisa horrorosa que a gente tá vendo. Imagina. E isso, a meu ver, Nasser, é o que é as elites. Sim. São as elites. Elas negociam nesses termos, é tudo corrupto, Sim. é tudo sujo, entendeu? E ele era esse grande operador entre o grande capital, entre banqueiros, empresários, gente que queria fazer negócio. Ah, eu quero conhecer o príncipe A gente e viu os tal. e-mails dele com o diretor da Zona Livre de Dubai, né? Exato. Não sei se você viu esses documentos, ele falando, eu tô aqui com o primeiro-ministro do Japão, quer alguma coisa dele? Exato. Eu tô aqui com não sei o quê, sabe? Ele entregando fazia isso. tudo. Ele Sim. abria as portas. Então, eu quero ter um grande negócio num país tal. Aí O ele fulano vai vinha, te ligar, então recebe ele. aí ele tá? falava, eu conheço fulano, eu posso abrir portas pra você. Aí chamava os dois pra ir numa festa lá na tal da ilha. Então, infelizmente, Nasser, é assim que funciona. o mundo do poder E esse, funciona. na verdade, Suzano, não sei se você concorda, aí vem, a gente volta pro começo da nossa conversa, que é a moralidade. Sim. Quando tem falta de moralidade no ser humano, nas pessoas, mesmo que ela tenha poder e dinheiro, leva a este declínio de moralidade. Sim. A importância da religião e da moralidade e do modelo iraniano, por que o Irã, por que a população iraniana não abre mão do modelo de governo dela? Porque ela sabe que o modelo de poder, de capitalismo, de riqueza, pode levar a esse nível de declínio social. Sim. O cara acha que tem dinheiro, tem poder, pode tudo. Pode tudo. Não tem nada que segure ele. Isso, na minha visão, é um dos elementos que o Ocidente subestima no Irã. Eu acho que eles são muito ignorantes em relação ao que é a sociedade iraniana. Acho que eles nunca entenderam o Irã. Acho que eles nunca entenderam por que a Revolução de 1979 aconteceu. Acho que eles não têm noção, porque eles vivem nesse mundo em que tudo que importa é dinheiro, poder, mulheres, né, drogas, diversão. Lazer, eles vivem nesse mundo. E é esse mundo da vantagem, do interesse. Eles acham que todo mundo gira nessa chave, certo? E nem todo mundo gira nessa chave. Só vê quem são as lideranças que foram demonizadas pelo Ocidente. Nenhuma delas está nos arquivos Epstein. O Maduro não está nos arquivos Epstein. O Khamenei não está nos arquivos Epstein, entendeu? O Putin não está nos arquivos Epstein. Todas essas lideranças que foram demonizadas, os grandes satanás na Terra, nenhum deles estão nos arquivos Epstein. Sim. Curiosamente, as lideranças que dizem que carregam o fardo da civilização, que lutam contra os povos bárbaros, os direitos humanos, os que lutam pelos direitos humanos, essas são as pessoas, essas elites que dizem lutar por isso, estão todas envolvidas nesse escândalo sexual. E eu acho que a população iraniana e a população do sul global olha para isso e fala, esse povo quer mandar na gente, esse povo quer governar, esse povo acho que tem autoridade moral para vir aqui mandar em nós, e eu acho que eles não entendem que o governo iraniano, apesar deles dizerem é uma ditadura, domina o povo na base da violência, nenhum povo pode ser controlado somente na base da violência, nenhum governo, por mais terrível, ele pode durar um tempo, mas
eternamente não dura. Contando do Irã também, que tem E mais de exato. 90 milhões de... Eu fui no Irã, eu fui com a minha família para a cidade de Isfahan. Ah, sim. Isso em 2022, eu acho, 2023. Aham. A quantidade de moças sem véu nessa cidade era Enorme. impressionante. Na verdade, não tinha, praticamente a cada 10, uma só Uhum. estava de véu. Uhum. As minhas filhas ficaram surpresas, falando que, nossa, como Espantadas, é que a né? gente, lá no Brasil, todo mundo fala, não sei o quê, Vai Irã, apanhar, tá vai apanhando. morrer. E aí eu expliquei para elas, falei, olha, essa questão do véu aqui no Irã, o governo enxerga como uma questão individual. É uma obrigação, as mulheres devem vestir, tem um parâmetro Uhum. geral, só que o Irã não pode colocar um policial para cada cidadão para controlar, não Pra tem controlar. conde, não Não tem tem condições. como. É uma questão que deve ser educada, a população tem que entender e tem que receber essa... Isso. E só contando mais um detalhe, uma curiosidade, nos anos 70, uma Uhum. das decisões do rei do Irã Uhum. foi de banir as cerimônias religiosas Uhum. do Ashura Uhum. e também o véu. O véu que está sendo banido hoje na França, na Europa, sei Uhum. lá onde, foi banido por um governo muçulmano xiita dentro do Irã contra a população. Sim. Foi proibido. E tem pessoas, inclusive a minha bisavó, Aham. ela preferiu ficar em casa, não saía de casa Uhum. por anos para não ser obrigada A a, tirar o a véu. tirar o véu. É. Então a questão da religião e moralidade representa a identidade É. da nação É. iraniana. Com certeza. E é por isso que eu falo que eu acho que o Ocidente não compreende a sociedade iraniana, né? Não consegue Compreende. compreender isso. Consegue. E isso o próprio Shah falhou em entender. Porque Sim. um dos motivos para a Revolução ter eclodido foi essa tentativa forçada de ocidentalização da sociedade. Isso gera uma resistência, isso gera reação. E não foi à toa que os líderes islâmicos, que a ala islâmica teve grande apoio da população. Porque o Irã não é que é isso, a ditadura que oprime o povo e tudo. O próprio povo iraniano se identifica. Não estou dizendo que é todo mundo, a sociedade iraniana é Não, diversa, ela é sim. heterogênea, tem grupos mais ocidentalizados, tem grupo... O Irã é um país que já é industrializado já ali desde os anos 50, isso gera uma classe média mais cosmopolita, que não tem tanta adesão, mas a sociedade iraniana, boa parte dela se identifica com o Islã, com os valores conservadores, e é evidente que isso vai se refletir na própria cultura do país. Sim. Então, não é um... Eles falam como se fosse uma lei marcial, né? Assim, que obriga a população. Boa parte da população, como você falou, quer usar o véu. Sim. Gosta do véu. Inclusive, acha que isso deveria ser uma política geral. Tem uma fração da sociedade que resiste? Tem. Mas também não se pode negar o fato de que existe muito apoio a essa política. Claro. E até o próprio governo. Como a gente viu, Nasser, no aniversário da Revolução, milhões de pessoas foram à rua defender o governo. Foram, assim, números históricos, muitas mulheres né? sem véu. Muitas mulheres sem véu. Eu vi entrevista de uma mulher, ela sem véu, e ela falando, eu tô entendendo que o nosso país está sendo vítima de um ataque. E ela mesmo se mostrando uma mulher mais cosmopolita, uma mulher mais, assim, vamos dizer, seria até mais ocidentalizada, ela estava defendendo o governo dela. Porque a sociedade iraniana foi muito politizada e entendeu que esse papinho de direitos humanos, de viemos para libertar vocês, isso é conversa fiada. Ninguém tá ali para libertar. A libertação da mulher iraniana do Ocidente é jogar uma bomba na cabeça dela, é para libertá-la da vida. Essa é a única liberdade que eles querem. Então tem essa compreensão. Então acho que a gente precisa entender que apesar das diferenças que existem na sociedade iraniana, não entendam que o governo do Irã é uma ditadura que está lá obrigando as pessoas a apoiarem o governo. Essa questão religiosa, ela está encarnada em boa parte da sociedade iraniana. E eu acho que às vezes falta para os países aqui do sul, ocidentais entenderem que é com calma, que não é assim, impondo os valores ocidentais que a gente, né, vai conseguir ter um bom diálogo com essas sociedades. É isso aí. Isso mesmo. A gente está chegando aqui para o fim do nosso programa. Eu gostei bastante da conversa com você, viu? Foi muito bom.
Eu espero que vocês também tenham gostado. Eu gostei, adorei. Eu também, Uma foi das um melhores prazer. entrevistas que a gente já fez Ah, aqui. obrigada. E eu quero que você venha mais vezes, Com se possível, certeza. dentro das suas condições. Vamos sim. Com certeza será muito bem-vinda. Quer deixar uma mensagem no final do programa? Ah, eu quero agradecer, foi um prazer estar aqui. Eu acho muito legal poder falar sobre sair dessa discussão assim típica sobre sobre o Oriente, sobre o Islã. Eu não sou religiosa, não sou adepta do Islã, mas eu tenho uma visão de que a gente da mesma forma como eu quero que qualquer estrangeiro venha no Brasil, respeite a minha cultura, a nossa religiosidade, a nossa forma de ser brasileiro, eu acho que os brasileiros e quaisquer povos do mundo têm que ir para outros países e entender e respeitar. Então eu fico sempre muito feliz quando a gente pode fazer essas trocas respeitosas e trazer uma outra visão sobre o que são os países do Oriente Médio, com os seus problemas e com suas vantagens, suas coisas boas. Então é um assunto que me interessa. Apesar de eu me identificar como uma pessoa do campo da esquerda, socialista, feminista, isso não me impede de forma alguma de entender e respeitar o povo iraniano, entender que a luta das mulheres iranianas é uma luta delas, inclusive, que não é uma luta do Ocidente, que não é uma luta do Trump e das organizações de direitos humanos internacionais do Ocidente, que isso é um problema das iranianas, e elas têm que resolver isso dentro do seu próprio contexto, do seu próprio país. Então, eu fico feliz quando a gente pode fazer essas trocas e quero conhecer o Irã, com Se Deus certeza, que quiser. parece um Se país Deus quiser. maravilhoso. Muito obrigado novamente pela presença. Eu que Obrigado por agradeço. atender o nosso convite. E obrigado a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que acompanharam mais um programa maravilhoso com a Suzana Botar. Botar. Eu ia falar Bitar. Quase, quase. Suzana Botar, ela que é advogada e analista política, que deixou o nosso programa mais enriquecido nesse episódio. Eu que agradeço. Muito obrigado, obrigado a todos vocês e até o próximo episódio. Nos acompanhem, curtam, salvem esse programa e também sigam o nosso canal no YouTube e que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês.